falei para vocês aí, a gente vai tratar da revisão para o Enem, tá? Então, a gente vai voltar lá nos assuntos do primeiro ano, tá? Começando lá com a cinemática. Lembre que a física é dividida em vários grandes ramos, tá? Então, entender os movimentos, tá? Com a cinemática e com a mecânica, é a primeira coisa que a gente vê, certo? Então, a gente vai revisar aqui alguns conceitos da cinemática, tá? Para ser o nosso assunto aí, essa prova bimestral que vai ter, certo? Então, primeiro, nos conceitos iniciais, tá? A gente vai entender primeiro o que é o movimento e o que é o repouso, beleza? E é bem simples. Para a gente saber se um corpo está em movimento ou em repouso, a gente primeiro precisa adotar um referencial, beleza? E o que seria esse referencial? Tá? Seria um ponto qualquer que você escolha, tá? E é a partir desse ponto que você vai analisar os movimentos. Se o corpo está se movimentando ou está em repouso, está parado. Então, primeiro, para saber se um corpo está em movimento ou não, eu preciso saber o referencial, tá? Então, você escolhe um corpo, tá? Onde você quiser. Pode ser o chão, pode ser um ônibus, pode ser o sol, pode ser a lua, pode ser uma pessoa. Esse ponto pode ser em qualquer lugar, pode ser qualquer objeto, qualquer coisa, certo? Mas é a partir dele que você vai analisar os movimentos. Ficou claro o conceito de referencial? Sim. Alguma dúvida? Não. Beleza. Não. Então não vai existir, tá? Movimento ou repouso absoluto, porque você pode achar um referencial que o mesmo corpo está em movimento ou em repouso. Então, quando é que eu sei que o corpo está em movimento ou em repouso? A ideia é bem simples. O corpo está em repouso se ele não muda de posição em relação ao referencial, certo? Então, esse computador para mim, tá, está em repouso, porque ele não está mudando de posição em relação a mim, ok? Um carro passando na pista está em movimento, porque ele está mudando de posição em relação a mim. Parece simples, não é? Só que tem algumas situações que podem ser um pouco mais delicadas do que essa. Por exemplo, vamos lá. Você dentro do ônibus, certo? Você dentro do ônibus. O ônibus está em movimento em relação à pessoa que está no ponto de ônibus sentado. Todo mundo de acordo, não é isso? Está mudando de posição. Só que, para as próprias pessoas dentro do ônibus, as pessoas estão em movimento, uma em relação às outras. Entenderam aí? Alguma dúvida? Não. Não. E essa foi uma das grandes questões, né? Quando a gente ainda estava discutindo se a Terra se movimentava ou não. Porque para a gente aqui que está junto com a Terra, a gente não percebe o movimento dela, certo? Deixa eu admitir aqui o pessoal. A gente não percebe o movimento dela. Como é que a gente podia afirmar que a Terra se movimenta? O pessoal falava aqui, ó, o chão está parado. Tá? Como é que a Terra está se movimentando se a gente não percebe? Tá? Então, tudo é na questão do referencial. Tá? A Terra está se movimentando 30 km por segundo aí no espaço, mas a gente não percebe porque a gente está junto no movimento com ela. Então, é só uma questão de referencial. Tá? Então, por exemplo, dois carros andando um do lado do outro. Vamos supor aí 120 km por hora. É uma velocidade relativamente alta para a gente, não é? Mas se os dois estão na mesma velocidade, lado a lado, tá? Lado a lado, eles não mudam de posição em relação ao outro. Então, eles estão em repouso. Beleza? Então, preste atenção. Não importa o valor da velocidade. Para saber se está em movimento ou repouso, eu vou analisar o referencial. Ficou claro esse primeiro slide aqui para todo mundo? Sim. Sim. Beleza. Tá? Tanto é que quando a gente está no avião, né? Para quem já viajou de avião aí, quando o avião atinge a velocidade constante, quando ele não muda a velocidade, né? A gente está dentro dele com a mesma velocidade, a gente pode fazer o que quiser. Tá? Se a gente não olhar na janela lá de fora, parece que o avião está parado para a gente. A gente só percebe que ele está em movimento quando a gente compara com o referencial fora. Tá? A gente vê as coisas passando, a gente percebe que está mudando de posição. Beleza? Então vamos lá.
Outras coisas que a gente vai analisar nos movimentos, tá? Em relação ao tamanho dos objetos que estão se movimentando. Tá? Então, a gente vai ter um ponto material ou um corpo extenso, tá? Então, é bem simples. Ponto material é se a não tem comparação lá com o movimento. E corpo extenso é se a dimensão, o tamanho do objeto tem uma comparação com o movimento, tá? Tem uma relação que eu possa calcular, que possa fazer diferença nesse movimento. Para deixar grosso modo, tá? Uma formiga andando pelo Estáquio Gomes, o tamanho dela faz diferença Não. no movimento? Não. É bem grande a diferença, né? Só que uma pessoa andando em cima de uma mesa, o tamanho dela faz diferença em relação à mesa? Aí sim. Faz. Então, essa é a diferença que a gente tem, tá? Um não tem comparação, não vai interferir o seu tamanho, a sua dimensão no movimento, e o outro vai interferir, tá? Tranquilo? Então, ele dá o exemplo aqui, ó. O tamanho do carro vai influenciar na vaga de estacionamento. Então, ele aqui vai ser um corpo extenso. Tranquilo? Só que numa pista extremamente grande, aqui, o carro não vai interferir o seu tamanho nesse movimento que ele está fazendo na pista. Então, ele vai ser um ponto material. Então, não tem coisas fixas, tá? É tudo uma questão de comparar e relacionar as coisas, beleza? Como referencial e agora o corpo extenso e ponto material. Dúvidas nessa parte também? Não, não. Corpo extenso, ponto material. Todo mundo ok? Podem falar em qualquer momento. Beleza? Então, sabemos quando o corpo se move ou não, sabendo quando ele é ponto material, corpo extenso. Tá? Agora vamos analisar o que é a nossa trajetória. Tá? A trajetória do corpo é bem simples. Vamos lá. Sempre a gente vai analisar essas coisas em função do tempo, tá, pessoal? Então, para a gente saber se o corpo está se movimentando ou não, a gente observa ele em relação ao tempo. Se passou o tempo, ele não muda de posição, tá? Ele está em repouso. Se passou o tempo, ele muda de posição, ele está em movimento. Então, conforme ele vai mudando de posição, tá? Cada posição diferente que ele adota quando o tempo passa, se eu imaginasse uma linha interligando a esses pontos, essa linha, tá, seria a minha trajetória. Tranquilo? Então, vou ter um corpo lá em várias posições, ele fazendo caminhos. Para resumir, eu acho mais fácil para todo mundo, não é tão científico, mas ficaria mais fácil para todos, seria o caminho que o corpo faz. Tá? A trajetória é o caminho que o corpo faz para chegar em determinado lugar. Tranquilo? Fisicamente falando, cientificamente falando, tá? É a linha que liga aí cada ponto da posição do objeto, beleza? Então, o menino andando aqui para frente, jogando a pedrinha para cima, a pedrinha sobe e vai para frente, certo? Então, conforme a gente analisa aqui, ela faz esse movimento, tá? Então, fui tirando foto do menino, analisei em cada posição aqui. Quando eu ligasse aqui as posições, essa parábola aqui seria a trajetória da pedra, beleza? Tranquilo? A trajetória, caminho que o objeto faz, beleza? Tranquilo. Só que aí tem um detalhe importante. Como a trajetória é o caminho que faz e alguém está olhando esse caminho para saber o que é que está acontecendo, né? O registro. Então a trajetória também depende do referencial. Porque para a gente aqui, ó, analisando o menino jogando a pedra faz essa parábola. Mas para o menino que está andando junto com a pedra só sobe e desce. Sacaram aí? Então a trajetória também depende do referencial, certo? O caminho depende de quem está olhando esse caminho, certo? Beleza? Então, já dá para a gente começar a fazer algumas questões teóricas aqui. Deixa eu ver qual é. É esse aqui. Tá aparecendo aí as questões para vocês? Sim. Beleza, vamos aqui. Não sei porque não aumentou aqui. Botei para dar zoom, mas não aumentou. Agora foi.
Aqui. Tá dando para todo mundo enxergar aí as questões? Beleza, vamos lá. Eu quero que vocês analisem e respondam, tá? Desliga o microfone aí para responder e responda aí junto comigo. Exercício proposto aqui. Um avião-tanque abastece aviões de caça em pleno voo. No intervalo de tempo em que é feita a transferência de combustível, os aviões de caça estão em movimento ou em repouso em relação ao avião-tanque? E em relação à Terra? E aí, pessoal? Em Eles relação ao estão outro, tá em ok? repouso ao avião. Beleza. E a Terra está em movimento. Beleza, tranquilo, né? Por quê? Para ele poder abastecer aqui, né, ele tem que estar com a mesma velocidade, tá? Do avião, certo? Eu tenho Exato. os caças e o avião-tanque. Se um tiver mais rápido que o outro, não tem como, né? Ele está mantendo lá a mangueira em contato e conseguindo abastecer. Então, como eles estão na mesma velocidade, eles não mudam de posição em relação ao outro. Então, não importa aqui a velocidade, tá? 700 km por hora, 600 km por hora. Se eles estiverem na mesma velocidade, um em relação ao outro está em repouso, beleza? Então, em relação ao outro está em repouso. Em relação à Terra, as pessoas na Terra estão... Quer dizer, tanto faz a pessoa estar parada ou em movimento na Terra, né? A gente não vai conseguir chegar à velocidade de um avião desse. Então, vai estar em movimento de todo jeito, certo? Tranquilo? Como é que ficaria uma pessoa na Terra, tá? Ele falou em relação à Terra no geral, lógico, né? Mas seria possível uma pessoa na Terra observar esses aviões em repouso? Não. Qual seria o cenário ideal para isso acontecer? Se uma pessoa estivesse num transporte que chegasse à velocidade de um avião desse na Terra. Só que não existe, né? Mas se, por exemplo, numa situação hipotética, né? Uma pessoa num carro que atingisse a velocidade mais baixa aqui desse avião, para essa pessoa, o avião estaria em repouso, certo? Só questão de discussão a mais aqui pra gente. Tranquilo? Uma de trajetória para a gente continuar o assunto lá. Um helicóptero sobe verticalmente. Considere um ponto P indicado na hélice principal. Determine a trajetória descrita pelo ponto P. Então, está aqui a hélice, está subindo verticalmente. Esse ponto P aqui. Ele quer saber a trajetória desse ponto P em relação ao observador situado dentro do helicóptero. E aí, pessoal? Qual a trajetória? Eu estou dentro do helicóptero, olhando esse ponto P aqui da hélice. O que é que esse ponto vai fazer? Qual o desenho que ele vai descrever? Qual o caminho? Uma rotação, eu acho. Isso. Para quem está dentro do helicóptero vai ver um círculo, né? Porque a hélice, o helicóptero está subindo com a mesma velocidade. Quando olha para o ponto, só vejo ele girando. Então, essa letra A aqui seria um círculo, tá? Circunferência. Mas para quem está no chão, seria o quê? O que é que vai acontecer para quem está no chão? Eu tenho um círculo, né? Quando eu estou vendo só ele girar, parado. Mas agora quem está fora está vendo ele girar e subir. Isso vira o quê? Eu estou parado, só vendo ele, vejo ele girar. Só que agora eu estou vendo ele girar e subir. Isso vira o quê? Um espiral, né, pessoal? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Ele está subindo e girando. Então ele vira um espiral subindo, né? Tranquilo? Um movimento helicoidal aí, né? Se você quer falar matematicamente mais bonito. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa parte de repouso, movimento, trajetória em relação ao referencial? Não. Vamos prosseguir, então. Cadê? Aqui. Beleza? Agora a gente vai começar a descrever as coisas matematicamente, tá? Lembre que a física, ela observa a natureza e descreve a natureza através de registros matemáticos. Tá? A gente descreve as leis com observações matemáticas para poder prever eventos futuros, né, da física e poder analisar. Então, a gente vai analisar os movimentos através de
questões matemáticas também, tá? Então, tabelas, gráficos e equações estão sempre visíveis aí na física. Vocês sabem disso já. Já estão no terceiro ano aí, já viram muito disso, né? Então, vamos aqui. Posição de um móvel ao longo de sua trajetória, tá? O espaço S. A gente usa o S porque vem do inglês, né? Não vem da nossa linguinha. Então, a posição, tá, P, de um móvel é indicada pela letra S, né? Que nesse caso aqui representa o espaço, space, seu S, tá? É bem simples, tá? É a distância da origem, tá? Essa origem é o ponto zero, tá? Como se fosse o meu referencial, é a partir dali que eu estou analisando as coisas, a origem dos espaços, tá? Até o ponto, tá? Esse é o meu espaço, tranquilo? A minha posição. Então, a gente começou a ter um problema com o seguinte: eu posso estar a 2 metros de um ponto em vários locais. Por exemplo, na mesa que eu estou, tem vários pontos que estão a 2 metros dela. Concorda comigo? Então, pode dar conflito. Se eu tenho vários pontos a 2 metros do mesmo ponto, eu posso ter várias posições para o mesmo objeto. Então, isso não pode acontecer. O que é que a gente fez? Adotou um referencial. A gente adotou o positivo e o negativo. Olha que simplificação legal. Então, porque eu tenho trajetória positiva e negativa, para poder diferenciar mesma posição aí, tá? Do mesmo objeto. Então, 2 metros é uma coisa, menos 2 metros é outra. Então, eu tenho, a partir da origem, o referencial positivo e negativo, certo? Alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Isso é arbitrário, tá, pessoal? Quase que não sai a palavra, desculpa aí. Porque o pessoal pensa que, professor, o positivo não é sempre para a direita? Não. Isso depende da situação, tá? Como a gente já está acostumado, por conta dos eixos de coordenadas lá da matemática, a gente sempre bota para a direita positivo aqui. Mas pode ser que o positivo esteja para a esquerda, tá? Isso é você que escolhe, beleza? Ou a situação lhe diz, né? Então, nesse caso aqui, o positivo está para a direita. Eu tenho a posição 1, 2, 3, positivo. E eu tenho a posição menos 1, menos 2 e menos 3, negativo. Aí você sabe onde é que o corpo está ou não. Está à direita da origem ou à esquerda da origem. Beleza? Sempre analisando pelo tempo, né? Conforme passa o tempo, se é a posição que o corpo está. Com isso, se eu tenho o tempo e a posição, a gente escreve a função horária, beleza? Então, a função horária depende do S, que é a posição, e do tempo que se passou. Beleza? Então, a posição é através de onde ele começou, né? Que ele pode não começar na origem zero, pode começar uma posição já específica, tá? Do tempo que se passou e do quanto que ele muda a posição no tempo. Alguém arriscaria dizer o que é, o quanto que ele muda essa posição no tempo? Velocidade. Isso, beleza? É a velocidade do corpo, certo? Então, essa é a função horária. Função horária porque depende do tempo, tá? Então, eu acho a posição em função do tempo. Ok? Então, com essa função aqui, eu posso achar a posição dele em qualquer tempo que eu quiser. Então, no tempo 0, eu acho a origem. Ele saiu da posição 3 metros, tá? No tempo 1, ele já vai estar na posição 5 metros. No tempo 2, ele vai estar na posição 7 metros, tá? E a função horária desse tipo de movimento é bem simples, porque é uma taxa constante, né? Então, aqui ele vai variar de 2 em 2. 3, 5, 7, 9, sucessivamente, beleza? Dúvida sobre posição e função horária? Pessoas? Não. Beleza. Não. Vamos pegar mais um conceito matemático aqui, que é a variação do espaço, tá? Então, lembre, na física, toda vez que você vê esse delta, significa variação. E variação é o final menos o inicial, beleza? Então, vamos lá. Delta S, variação do espaço. Então, final menos inicial. Aqui ela adotou como 2 em 1, que dá no mesmo, é só uma questão de notação, né? Então, vamos lá. Eu estou na posição, saí dela e fui para outra. Então, eu percorri aí
um espaço, certo? Como é que eu vou saber o quanto que eu percorri aí nessa variação de espaço? Final menos inicial. Então, isso significa que a minha variação aqui pode ser positiva ou negativa. Tranquilo? Porque eu posso estar indo para a direita ou para a esquerda. Isso pode variar positiva ou negativamente. Alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Então, vamos aqui a uns exemplos, né? Lembrando, isso aqui, variação do espaço, não é a mesma coisa que distância, não, tá? Essa variação do espaço é o meu deslocamento. A distância percorrida é outra história. Então, se só depende da posição final e inicial, pode ser que ele dê zero, tá? Então, vamos aqui. Variação da taxa positiva. Eu estou na posição 10, passou o tempo aqui, eu fui parar na posição 50, tá? Então, final menos inicial, 50 menos 10. Então, andei 40 positivo, fui para a direita aqui, certo? Agora, eu estou na posição inicial 50 e fui para a posição 10. Então, o meu final é 10. Meu inicial é 50. 10 menos 50 dá menos 40. O que é o menos significa que eu fui para o sentido negativo do eixo. Então, eu fui para a esquerda, beleza? E quando é que dá nulo? Quando você sai e volta para o mesmo ponto. Certo? Então, aqui, ó. Ele estava no 10, andou, foi até o 50 e voltou. Então, se eu sair de um lugar e voltei para o mesmo lugar, meu deslocamento é zero. Tranquilo? Então, não importa o que eu faça aí. Se eu sair de um ponto e voltei para o mesmo ponto, o meu deslocamento é zero. E a variação do espaço é zero. Tranquilo? Dúvidas? Não. Beleza. Vamos lá. Prosseguindo. Velocidade escalar. Bem, velocidade, pessoal, de qualquer uma que seja que você for tratar, vai depender do quanto que você andou e do tempo que você levou para andar, certo? Então, escalar aqui, porque a gente só está analisando o valor, certo? O valor e o sinal. Não quer saber lá em relação ao vetor, tá? Já já a gente chega lá nos vetores aí, que foi o terror de muita gente, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai calcular o quanto que ele andou em relação ao tempo, tá? Ele se movimentou e levou um tempo para fazer isso. Então, tem a minha velocidade. Velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Acabou-se, tá? Posição final menos inicial e o tempo que levou, né? A variação do tempo. Tá? Eu tenho a velocidade média, tá? Que é como se eu adotasse, tá? Que o corpo andou com aquela velocidade todo o trajeto. Tá? E eu tenho a velocidade instantânea, tá? Que é naquele exato momento, no tempo que eu estou trabalhando aqui. Nesse exato tempo aqui ele tem essa velocidade. Essa velocidade é velocidade instantânea. Beleza? Entenderam a diferença? A média para todo o trajeto, tá? A instantânea para um ponto específico. Tranquilo? Dúvidas? Todo mundo acompanhando? Beleza. Luan, como é que é esse negócio de instantâneo mesmo? É porque é o seguinte, o médio, tá? A gente adota como se em todo o trajeto o corpo tivesse com essa velocidade. O instantâneo é um ponto e tempo específico. Então, eu quero saber a velocidade do corpo no tempo tal. Isso aí é velocidade instantânea. A média é em todo o trajeto, todo o tempo que ele levou para percorrer. Sacou? Entendi. Beleza? É como se fosse tirar uma foto do velocímetro, tá? Então, são 8,56. Tirei a foto aqui no meu velocímetro. Essa é a minha velocidade instantânea para esse tempo. Entendeu? Saquei. Beleza. Então, a velocidade é a razão de distância pelo tempo. Então, as unidades comuns que a gente usa aí, tá? Convencionais, é o quilômetro e o metro, tá? 1 quilômetro são 1.000 metros, né? 1 quilo, qualquer coisa, é 1.000 essa coisa, né? Lembrem disso. Então, quando a distância for metro, o tempo é o segundo, tá? A gente consegue relacionar metro e segundo porque são equivalentes, né? Tantos metros em tantos segundos. É uma relação boa para a gente trabalhar. Só que quando a gente for tratar de quilômetro, a gente trabalha em hora,
porque os segundos fica muito alto, né? A gente não leva poucos segundos para percorrer quilômetros, tá? A gente leva minutos, horas. Então, a gente converte para hora. Beleza. Então, nós temos uma relação direta um com o outro. Bem simples. É o 3,6, para quem decorou. Mas para quem sabe como é que chega, é mais fácil. Porque às vezes você pode esquecer o que decora, né? Mas se você sabe chegar lá, fica mais fácil. 1 quilômetro são 1.000 metros. E 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, essa relação é 3,6. Beleza? Então, se eu quero de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero o inverso, eu divido. Tá? Professor, como é que eu vou saber se multiplica ou divide? Bem, a questão só que eu sempre usei foi de raciocinar. A relação de metro, tá? Para quilômetro, o quilômetro seria maior. Então, eu tenho que multiplicar pelo número para dar um valor maior. Certo? Se eu quero o inverso, eu divido. Tranquilo? Entenderam porque é 3,6 e como eu divido ou multiplico? Uhum. Sim. Beleza. E eu acho que a gente já vai encerrar essa parte aqui de velocidade e aceleração. Tá, talvez não dê tempo de trabalhar algumas questões. Aí eu passo aí para vocês praticarem. Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Tá? Aceleração. Vamos lá. Velocidade é o quanto que eu ando em relação ao tempo que eu levei. A aceleração é o quanto que eu mudo a minha velocidade em relação ao tempo que eu levei para mudar. Certo? Então, a aceleração é a variação da velocidade. Tranquilo? O quanto que a velocidade muda com o tempo. Beleza? Aqui ele está usando alfa, mas é só uma questão de notação, tá? Alfa ou A representa a aceleração, tá? A taxa de aceleração do móvel. Tranquilo? Então, variação de velocidade pela variação do tempo. Beleza? Dúvida? Não. Aquela mesma coisa. Se eu estou trabalhando um tempo, tá? Total, eu tenho uma média, aceleração média. Se eu estou trabalhando em um ponto específico, num tempo específico, eu tenho o instantâneo. Tranquilo? Dúvidas? Não. Qual é a medida de aceleração? Velocidade é metro por segundo ou quilômetro por hora. Aí vai estar dividido o tempo de novo. Então, ó, quilômetro por hora dá quilômetro por hora ao quadrado, né? Porque divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Hora vezes hora, dá hora ao quadrado. Tranquilo? Então, quilômetro por hora ao quadrado. Essa aqui é muito rara da gente usar, tá, pessoal? Porque como a gente está tratando da mudança da velocidade, a gente trata ela em tempos menores. Então, para pegar em quilômetro ao quadrado é bem difícil. Mas é uma notação também de medida, tá? O mais convencional é 1 metro por segundo ao quadrado, tá? E o que isso significa? Metro por segundo ao quadrado significa que a cada segundo que passa, eu vou mudar minha velocidade em um valor x metros por segundo, tá? Então, se for 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo que passa, eu mudo a minha velocidade em 2 metros por segundo. É isso a leitura de metro por segundo ao quadrado, que serve também para o quilômetro por hora ao quadrado. Beleza? Isso é só para saber como é a unidade de medida. Beleza? Pronto? Tranquilo isso aqui? E agora, para a última análise de movimento, tá? Nós temos o movimento progressivo, tá? Então, a gente vai começar a separar os tipos de movimento, ok? Então, primeira coisa, quando eu estou se movimentando, se eu estou indo para o positivo ou para o negativo, beleza? Então, se eu estou indo para o positivo, tá? Eu chamo de movimento progressivo, beleza? Bem simples. Falando em movimento progressivo, eu sei que eu estou indo para o positivo, tá? Então, se o meu deslocamento é positivo, a minha velocidade também vai ser o quê? Positiva, certo? Então, movimento progressivo, eu sei que a velocidade é positiva, certo? E movimento retrógrado, eu estou indo para o sentido negativo do eixo. Então, movimento retrógrado, se eu estou indo para o sentido negativo, a minha velocidade também é negativa. Tranquilo? Progressivo, positivo, deslocamento, então, por consequência, a velocidade é positiva.
retrógrado, deslocamento negativo, por consequência a velocidade também é negativa. Tranquilo? Dúvidas? Não. Beleza. Não. Peraí que deu uma travada legal para mim aqui. Ah, voltou agora. Vamos lá. Isso em relação à velocidade, certo? Progressivo e retrógrado. Em relação à aceleração, nós temos o movimento acelerado e o retardado, ok? Movimento acelerado é quando eu aumento o valor da minha velocidade. Tranquilo? Estou aumentando o valor da minha velocidade, certo? Então aqui, ó, 30 km por hora, 60 km por hora. Eu fui aumentando, certo? Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Eu estou aumentando o valor dela, acelerado. Progressivo, acelerado, certo? No negativo também funciona. Eu estou menos 30 km por hora aqui. Agora eu estou menos 60. Tá? Então, estou aumentando o valor. Tá? Como eu falei, o sinal é só saber para onde está indo. Tranquilo? Um carro que está a 60 km por hora e um carro que está a menos 60 km por hora possuem o mesmo valor de velocidade. Só que um está indo para a direita e outro para a esquerda. Certo? Entenderam isso aí? Tem como repetir, por favor? Porque vocês podem pensar, não, professor, aqui está diminuindo, porque ele foi do menos 30 para o menos 60. Mas eu estava falando em relação ao valor. Tá? Se eu aumentar o valor, eu tenho um movimento acelerado. Porque um carro a menos 60 km por hora e um carro a 60 km por hora, eles possuem a mesma velocidade, certo? Em valor. O sinal só diz que um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Sacou? Saquei. Pronto. Então aqui eu estou aumentando também, ó. Menos 30, eu fui para menos 60, aumentei o valor da velocidade. Só que agora o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Então, velocidade negativa, movimento retrógrado. Aumentei o valor da velocidade, acelerado. Beleza? Então, veja se é progressivo, retrógrado, com o sinal da velocidade. E se o valor está aumentando, ele é acelerado. Se o valor está diminuindo, eu tenho um movimento retardado. Okay? Então, aqui eu estava a 60, tá? Caí para 30. A velocidade é positiva, então é progressivo. Só que eu diminui o valor, então é retardado. Ok? Progressivo e retardado. Beleza? Aqui, ó, menos 60 caiu para menos 30. Então, como a velocidade é negativa, eu tenho um movimento retrógrado. Como eu diminui o valor, retardado. Retrógrado e retardado. Tranquilo? Dúvidas sobre progressivo, retrógrado, acelerado e retardado? Não. Então, para encerrar aqui, ó, vamos lá. Um joguinho de sinal, bem simples, tá? Pessoal, para simplificar um pouquinho, a gente analisa o seguinte. Eu posso ter uma aceleração positiva e negativa, né? A positiva, dependendo do sinal da velocidade, eu vou aumentar ou diminuir. A negativa, do mesmo jeito. Então, tem que fazer uma análise de sinal, tá? Outro que é a aceleração positiva, quando eu aumento o valor. A aceleração negativa, quando eu diminuo o valor, certo? Então, vamos aqui. Movimento acelerado. Bem simples. Para o movimento ser acelerado, o sinal da velocidade da aceleração tem que ser o mesmo, ok? Tem que ter o mesmo sinal, a velocidade de aceleração para aumentar o valor, certo? Então aqui, ó, se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, eu vou aumentar o valor. Então eu tenho um movimento acelerado. Se a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa, eu vou aumentar o valor do negativo, tá? Então também é um movimento acelerado. Então a gente tem que estar com o mesmo sinal, tá? Positivos 2 ou negativos 2. Aí ele está acelerado, certo? E o movimento retardado é bem simples, né? Se aqui tem que estar o mesmo sinal, aqui os sinais têm que estar opostos, beleza? Então, se a velocidade for positiva, a aceleração tem que ser negativa. Aí o movimento é retardado, porque ela diminui, né? Velocidade negativa, para diminuir e retardar esse movimento, eu tenho que ter aceleração positiva.
Então é como se fosse um joguinho, né? Aqui, se a velocidade está para um lado, a aceleração também ela vai ajudar. Se a aceleração está oposta, ela vai atrapalhar. Então não importa o sinal de um do outro. Eu vou analisar se são, se são iguais ou diferentes. Aí eu sei se aumenta ou diminui. Tranquilo? Então nós temos 3 minutos ainda. Vamos ver se dá tempo aqui de uma questão rapidinha. Próximo. Essa aqui é muito fácil, dá até para calcular de cabeça aí. Vamos lá. O espaço de um móvel varia com o tempo segundo a tabela abaixo. Então, tempo 0, posição 2, tempo 10, posição 4, e assim sucessivamente. Beleza? Ele quer saber o espaço inicial do móvel. Qual é o espaço inicial aí do móvel, pessoal? A posição inicial? 2. 2. Em tempo 0, a posição é 2. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? A variação do espaço entre os instantes 0 e 20, 0 e 10, 0 e 20, 10 e 40 e 30 e 50, certo? Entre 0 e 20 aqui, 0 e 20 segundos. Quanto foi que ele variou? Qual o final? 6. Qual a inicial? 2. Ele variou quanto? 4. 4 positivo, certo? Entre 10 e 40. 40 a posição é 6. Inicial é 4. 6 menos 4, 2. Tá? Ele variou 2, certo? E entre 30 e 50, aqui final é 4. O 30 Menos é 4. 8. 4 menos 8, ele variou menos 4. Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. Então, a gente encerrou essa parte, tá, pessoal? Do conceito inicial de movimento na cinemática. Na próxima aula, eu vou postar algumas questões para vocês. Próxima aula, a gente resolve mais questões e prossegue o assunto, beleza? É isso. Até a próxima aula. Vou encerrar a gravação aqui.